E aí, pessoal, muito boa noite! Cá estamos nós para mais um propósito. Estamos aqui agora mais uma vez reunidos para que juntos possamos aprender mais do Senhor. Estamos em mais um propósito juntos aqui e eu particularmente estou muito feliz, pessoal, de estar dando continuidade em mais um propósito, de estar começando aqui com você mais um propósito, dessa vez juntos em Provérbios. Dessa vez nós estaremos aqui estudando os primeiros 10 capítulos do livro de Provérbios e eu tenho certeza que será uma bênção, pessoal. Vai ser muito top o que Deus vai operar no nosso coração, o que Deus vai operar nessas lives. Eu tenho certeza que será poderosíssimo no nome de Jesus. E tanto eu quanto você estaremos aqui reunidos para poder aprender mais de Deus. Assim como eu disse no último propósito, pessoal, o propósito de Atos foi muito bom, principalmente para mim, porque eu aprendi muito da palavra, pessoal. Todos os dias eu tinha que estudar, tinha que me debruçar no texto, tinha que ler e reler e pensar naquilo e ficar escrevendo reflexões. E agora o de Provérbios não será diferente. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar muito ao meu e ao seu coração no nome de Jesus. Esse propósito vai ser top demais, pessoal. Vai ser muito top. Deixa eu dar um alô aqui pra galera que já entrou. JQV Ceilândia, chegou forte aí. Maica Cacheadinha, boa noite. Lucas Chiori, salve Lucas, nosso grande amigo designer, nosso grande amigo ministro de louvor, está aí junto mais uma vez na live também. Matheus, nosso grande amigo baixista aí de Águas Lindas. Duda Oliveira, Beth, oi Beth, boa noite. Duda Oliveira mandou um boa noite. Lucas também mandou um boa noite aí. Emily Soares também mandou um boa noite. E glória a Deus por isso, pessoal. Que bênção. Gente, vai abrindo aí em Provérbios capítulo 1. Abre aí em Provérbios capítulo 1. E enquanto você vai abrindo aí em Provérbios capítulo 1, na sua Bíblia física, estou aqui olhando para cima que eu estou procurando a Bíblia. Está bem aqui? Eu tenho aqui anotado no meu esboço, mas eu vou abrir com você. Provérbios capítulo de número 1. Enquanto você vai abrindo aí, acabei de abrir aqui na minha Bíblia, aperta esse botão aqui do aviãozinho e manda ele para todas as pessoas que você quer que Deus fale com ela. Todas as pessoas que você acredita que será abençoado por essa live, manda para essas pessoas aí, para as pessoas que você ama, as pessoas da sua escola, pessoas do seu colégio, manda aí para a galera e vamos dar uma movimentada aí, uma chacoalhada nesse Instagram para que mais e mais pessoas sejam fortalecidas e abençoadas pelo poder de Deus. E eu vou aproveitar aqui enquanto você está abrindo, eu vou mandar aqui para algumas pessoas. Vou mandando aqui para algumas pessoas e o Senhor vai abençoar e fazer a obra completa em nome de Jesus. Todo mundo já abriu aí, pessoal? Eu já ia falar Atos, ó. Não é Atos capítulo 1, não. Hoje é Provérbios capítulo 1. Glória a Deus. Provérbios capítulo de número 1. Mandei aqui pra galera. Prontinho. Atos, ou quer dizer, Provérbios capítulo 1. Diz assim, pessoal, versículo 1. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Sua finalidade é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas e ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. Sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida e ajudá-las a fazer o que é certo, justo e imparcial. Esses provérbios darão juízo aos engenhos e conhecimento e discernimento aos jovens. O sábio que os ouvir se tornará ainda mais sábio. Quem tem entendimento receberá orientação ao examinar o significado desses provérbios e parábolas, das palavras dos sábios e seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Pessoal, eu quero aqui no primeiro momento conversar com vocês sobre o que é a sabedoria. Você que tem um conceito de sabedoria aí com você, coloque aí nos comentários. Você que diz aí, Diogo, eu sei o que é sabedoria e tal, coloque aí nos comentários aí o que você acha que é sabedoria. Pessoal, eu anotei aqui uma definição de sabedoria que eu peguei do dicionário que diz assim: sabedoria é a capacidade de ter o conhecimento e aplicar de forma ponderada e sensata para tomar decisões. E pessoal, muitas pessoas acreditam que sabedoria é a quantidade de conhecimento que você tem, é a quantidade de informações que você tem na cabeça, é a quantidade de informações que você tem no coração. Mas na verdade, a sabedoria não está ligada à quantidade de coisas que você sabe, mas como você vai aplicar aqueles conhecimentos. Porque, por exemplo, eu posso muito bem saber
desse livro aqui de capa a capa. Esse livro aqui se chama Nação Dopamina. Eu posso muito bem conhecer de capa a capa esse livro. Eu posso muito bem saber totalmente o que se trata esse livro. Mas se eu não ter a ciência completa de como eu posso aplicar os ensinamentos desse livro na prática, eu vou ser apenas um acumulador de informações. E a sabedoria não tem a ver com o quanto de informação você tem acumulado, mas o que você faz com essa informação. O que você faz com aquilo que você carrega no coração. O que você faz com o evangelho que tem dentro de você. Isso te torna uma pessoa sábia ou uma pessoa que é simplesmente um carregador de informações. Uma pessoa que traz com você, que leva com você diversas informações. E eu quero dizer para você que nós devemos sim carregar muitas informações, devemos sim estudar, devemos sim ler a Bíblia, devemos sim ler vários livros, mas nós precisamos ter o entendimento do Senhor e a sabedoria de Deus para que juntos possamos colocar todos os ensinamentos em prática. Se eu e você não nos esforçamos para colocar os ensinamentos de Jesus em prática, nós seremos meros sinos. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios, capítulo 13, a Bíblia fala que se eu falar a língua dos anjos, ser batizado no Espírito Santo, mas não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa. Imagina que essa tesoura aqui é um sino. Eu vou ser apenas um sino que faz barulho. E Deus não quer que eu seja um sino que faça barulho, mas Deus quer que eu faça as coisas com intencionalidade no meu coração. Eu preciso ser uma pessoa que carrega o amor, que coloca em prática as coisas do Espírito Santo. A sabedoria, ela tem mais a ver com a prática do que necessariamente as coisas que eu sei, as coisas que eu carrego dentro de mim. Então a primeira reflexão nessa live, pessoal, sabedoria não é acumular informações, mas sim ser um bom gestor de decisões. Se eu tenho muita sabedoria... Pera aí, pessoal, vou só fechar a janela aqui de casa. Tá chovendo aí na cidade de vocês, não tá? Aqui onde eu moro, aqui no Bandeirante, tá chovendo bastante. E tá passando uma galerinha aqui barulhenta. Vou só fechar a janela aqui rapidinho, pessoal. Prontinho. Janela fechada. Agora podemos continuar aqui. Vamos lá. Então, dando continuidade aqui, pessoal. A sabedoria não tem a ver com a quantidade de informação que você carrega, mas sim em como você aplica as coisas que você sabe. Você pode carregar todas as informações de um livro de casamento dentro do seu coração. Só que se você não saber aplicar, seu casamento vai acabar do mesmo jeito. Você pode ter todas as informações de como ser um bom pastor, de como ser um bom líder, de como ser um bom amigo, de como ser um bom empresário, de como ser um bom servo, uma boa serva, um bom funcionário. Só que se eu não colocar as coisas em prática, as coisas darão errado. Existe uma coisa que eu estudei na faculdade que eu acho muito legal, que se chama soft skills. Se você não sabe o que é soft skills, eu vou explicar para você o que é soft skills. Dentro das inteligências, existem as hard skills e as soft skills. As hard skills são as coisas que você aprende na faculdade. Skill significa habilidade. Hard é difícil, né? Habilidades difíceis são aquelas que a gente aprende na faculdade. São conhecimentos destinados ao curso que você fez, ao curso que você escolheu, às coisas que você decidiu aprender no seu curso de formação. Mas as soft skills são coisas que muitas vezes nós não aprendemos na faculdade. Nós não aprendemos no dia a dia. E o que são as soft skills, Diogo? É como eu me relaciono com o outro. São as minhas habilidades de comunicação, as minhas habilidades de escuta, as minhas habilidades de inteligência emocional. E todas elas são muito importantes para a minha vida. A Bíblia fala muito sobre inteligência emocional. A Bíblia fala de vários personagens, na verdade, que tiveram que ser inteligentes com as suas emoções para que eles pudessem vencer as batalhas internas que eles viveram dentro do coração. Então, será que eu e você não temos que aprender um pouco sobre soft skills? Será que eu e você não temos que aprender um pouco com os personagens da Bíblia? Será que eu e você não temos que aprender, assim como Salomão aprendeu a ser sábio, a ser inteligente? Todos nós, pessoal, devemos buscar essa sabedoria de Deus. Todos nós devemos buscar essas habilidades, essas skills que só o Espírito Santo pode nos dar. E também não deixar de estudar, pessoal. O estudo aí que você aprende na sua faculdade, as coisas que você
aprende na leitura de um livro, todas elas são muito importantes para que você possa viver não só uma vida boa com Deus, mas uma vida em parceria, em alegria com o seu próximo. Agora, pessoal, quero pedir para vocês abrirem aí no versículo 8 de Provérbios, pessoal. Provérbios capítulo 1, versículo 8. Enquanto você vai abrindo aí no versículo 8, deixa eu só interagir aí com a galera que entrou na live. Entrou bastante gente aí, ó. Amanda Cristine, boa noite, Amanda. Dona Zilda, Lord Music, salve galera de Águas Lindas. Pessoal aí tá chegando forte nas lives e glória a Deus por isso. Reunindo legados aí tá sempre chegando forte aí também. Reunindo vários legados aí em nome de Jesus. O Anderson Gonçalves, Lucas Januário, Pedrinho, Luciano Oliveira, Mauri Pereira, Alan Cruz, salve Alan, Eduardo Dourado, Cleiton Ribeiro, Elaine, nossa grande irmã aí do Gama, Raquel Silva, Maria Eduarda, e aí, nossa, meu Deus do céu, já começou já os efeitos. Ô meu pai. Gente, isso aconteceu também no propósito de Provérbios. Meu Deus do céu. Aí, foi. Vamos lá, deixa eu continuar aqui dando um alô aqui pra galera. Maria Eduarda, e aí Duda, beleza? Nossa grande amiga Duda. Pessoal, a Duda é uma grande mulher de Deus, hein? Ela participou com a gente aí de 2 evangelismos. Ela é top demais. Em breve vocês verão ela aqui no Instagram. Matheus Andrade, salve, salve Matheus, nosso grande amigo aí, líder dos homens que vencem. Roberto Aquino, Peterson Barbearia, Miguel Ítalo, glória a Deus. Pessoal, glória a Deus pela vida de vocês. Agora vamos ler aqui Provérbios, capítulo 1, versículo 8. E antes de eu ler, pessoal, estudem, viu? Estudem as coisas que vocês têm que estudar na faculdade, as coisas que você tem que estudar na escola, as coisas que você tem que estudar para você ser um ser humano melhor. Eu quero encorajar você a estudar um pouco sobre soft skills. Coloca aí no Google aí depois, estuda aí sobre soft skills. O Salomão era um cara que colocava soft skills dele em dia, colocava em prática, e ele era muito bem sucedido por causa disso. O Davi também colocava muito em prática. Eu quero encorajar você aí a pesquisar e a estudar um pouco sobre soft skills. E glória a Deus por isso. Estuda depois aí e me conta depois no privado aí. Quais foram as reflexões que vocês tiveram. Vamos lá. Provérbios capítulo 1, versículo 8 diz assim: Meu filho, preste atenção à correção do seu pai e não deixe de lado a instrução da sua mãe. O que aprender com ele será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. Pessoal, a segunda reflexão que eu quero trazer nessa live é a seguinte: aprenda com as pessoas inteligentes. Todos nós temos que aprender com as pessoas que sabem mais do que nós. Sempre tem alguém que sabe mais do que você. Sempre tem alguém que é mais inteligente que você, que sabe mais, que tem mais conhecimento, que tem mais sabedoria. Você pode achar que você já é uma pessoa que se dá bem na sua vida. Você pode achar que é uma pessoa que se dá bem nas suas emoções. Só que você sempre tem algo que você pode aprender. Ninguém é tão burro que não possa ensinar. E ninguém é tão inteligente que não possa aprender. Todos nós precisamos ser humildes para que nós venhamos ouvir o conselho do pai e da mãe. E aqui não estou falando só do pai e da mãe físico, mas em muitas oportunidades Deus usa uma pessoa mais velha, um pastor que tem mais idade que você, uma pastora que tem mais idade que você, um obreiro, um amigo que às vezes tem 10 anos, 15 anos a mais que você, ou até mesmo uma pessoa da sua idade, um irmão, para te auxiliar. Em muitas oportunidades Deus usa uma pessoa mais velha para nos dar conselhos que você nunca pensou em colocar em prática na sua vida. Nós precisamos colocar em prática a instrução do pai e da mãe. E aqui eu não quero falar simplesmente do pai e da mãe físico, como eu já mencionei. Mas Deus, ele sempre quer usar pessoas para poder te abençoar. Deus, ele sempre quer usar pessoas para que a palavra venha se estabelecer no seu coração. Deus sempre quer usar pessoas para que Deus fale com você. Deus, ele poderia muito bem fazer toda a história da redenção em um estalar de dedos. E aqui eu estou falando da redenção no sentido de que todos aqui conhecem, né? Mas quando Adão e Eva pecaram, ali foi a nossa queda. Aí foi o momento da queda, o momento em que o pecado entrou na nossa humanidade. Mas a partir do momento que houve a redenção em Jesus, tudo ali foi transformado. E Deus, ele poderia simplesmente no estalar de dedos causar essa redenção, causar essa graça, essa maravilhosa graça que nós vivemos hoje. Mas Deus, ele
preferiu que seu filho se materializasse, vivesse como homem, vivesse como nós, padecesse das mesmas dificuldades, padecesse das mesmas tentações. Jesus foi tentado, pessoal. Jesus foi tentado na área sexual, Jesus foi tentado a mentir, Jesus foi tentado a ser orgulhoso, Jesus foi tentado a obter uma riqueza de uma forma indevida. Satanás ofereceu isso para ele, mas Jesus, ele foi firme, pessoal. Jesus, ele foi o nosso maior exemplo. E assim como Deus usou Jesus em forma humana para poder nos abençoar, Deus, ele quer usar pessoas também para poder te abençoar. Deus, ele quer usar pessoas para poder curar a sua vida. Então, nós precisamos ser humildes para que nós venhamos tomar posse dessa sabedoria que vem de Deus. A sabedoria que vem de Deus, em muitas oportunidades, ela vem em forma de uma pessoa mais velha, uma pessoa que sabe mais que você, uma pessoa que é mais inteligente que você, uma pessoa que já viveu mais com Deus do que você. E acredite, essa pessoa, ela com certeza terá uma palavra abençoada para a sua vida. E essa pessoa pode ser o seu pastor, essa pessoa pode ser um obreiro mais antigo, essa pessoa pode ser um pastor até mesmo de outra igreja, que você vai trocar uma ideia com ele, e ele acaba te dando um insight ali violento, e você sai de lá com a palavra de Deus. Você precisa colocar no coração de que eu preciso colocar em prática a instrução do meu pai, a instrução da minha mãe, a instrução às vezes do meu pai espiritual, da minha mãe espiritual, daquela pessoa que ora por mim, daquela pessoa que me discipula, daquela pessoa que fala quando eu estou errado, que também me dá um elogio quando eu faço alguma coisa certa. Nós precisamos estar atentos a isso. E aqui os versículos seguintes do primeiro capítulo de Provérbios, ele vai discorrer uma história na qual existia um homem, e esse homem foi convidado para poder fazer várias coisas ruins. Foi convidado para poder, se você ler, você vai ter ciência total da história, mas só vou fazer um resumo para você ficar ciente. Em Provérbios, depois do versículo 9, primeiro capítulo de Provérbios, depois do versículo 9, a palavra vai falar que existia um homem que ele foi convidado para poder fazer várias maldades. E dentre essas maldades era matar uma pessoa, era se prostituir, era se embebedar e fazer várias coisas que em muitas oportunidades a carne é saciada. Só que o fim dessas coisas sempre levam à morte. O fim dessas coisas é muito caro, pessoal. É muito caro, não compensa. Não compensa mesmo. Se nós temos no coração a ideia de que nós precisamos ser sábios para poder agradar a Deus, viver uma vida boa aqui nessa terra, nós precisamos deixar de lado todo orgulho terreno e toda vontade também de agradar pessoas do mundo, de agradar pessoas até mesmo da nossa igreja. Nós temos que viver com a ciência de agradar o céu, agradar a Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E lê depois o restante dos capítulos, o restante, na verdade, dos versículos, que você vai entender essa história que eu só fiz um resumo para você. Mas, basicamente, o Salomão, quando ele termina essa história, ele fala que o final da vida dessas pessoas é a morte. E é verdade, pessoal. É verdade. E não só a morte física, mas a morte, muitas vezes, espiritual. A morte dentro da mente da pessoa, dentro do coração dela. Porque eu nunca conheci uma pessoa que era viciada no álcool que fosse feliz. Eu nunca conheci uma pessoa que é viciada, que já foi viciada em alguma droga, que ela vivia muito feliz com aquela situação. Eu nunca conheci, pessoal. Na verdade, todas as pessoas que eu conheço que são envolvidas em bebedeira, que são envolvidas em fumo, em alguma coisa, todas elas me dizem a mesma coisa. Elas falam assim, eu preciso parar. Eu preciso me consertar. Eu preciso tomar um rumo diferente. Eu preciso tomar uma atitude diferente. Porque minha mãe está triste, meu pai está chateado, minhas irmãs querem que eu volte para casa, os meus primos sentem falta de mim, meus amigos de infância, em muitas oportunidades, vários deles já morreram, quando se trata de uma pessoa mais velha, de 20, 22 anos. E isso acontece, pessoal. Isso acontece. E nós temos que prestar atenção nisso. Nós não podemos seguir o caminho dessas pessoas. O caminho da sabedoria é um caminho que leva a gente a viver bem, a viver de forma inteligente. Isso aqui não é teologia da prosperidade, pessoal, mas é a Bíblia, é a palavra. Se eu costumo viver de forma sábia, de forma inteligente, a probabilidade de eu ter problema com as pessoas é muito baixa. A probabilidade de eu fazer mal o meu trabalho é muito baixa. A probabilidade de eu ir mal em alguma coisa é muito baixa também, sabe por quê? Porque a sabedoria acompanha a diligência. E a diligência faz com que eu seja responsável com os meus compromissos. A diligência faz com que eu estude para algo que eu preciso me dedicar.
A diligência faz com que eu trabalhe naquilo que eu preciso me dedicar. A diligência faz com que eu seja responsável. E assim eu consiga entregar aquilo que eu prometi, aquilo que aquela prova quer que eu entregue, aquilo que aquela pessoa quer que eu entregue. E assim eu consigo ser bem-sucedido. É como uma matemática que você soma 1 mais 1 e dá 2. Ser sábio significa ser isso, ser diligente, tomar boas decisões. E a segunda reflexão nessa live: aprenda com os inteligentes. Toda vez que você encontrar uma pessoa inteligente, uma pessoa que sabe mais do que você, cola com essa pessoa, que com certeza você será muito abençoado. Cola com essa pessoa e fica calado. Deixa a pessoa falar, porque aí você vai só aprender. Só aprender, só aprender, só aprender, só aprender. E Deus vai ser muito glorificado nisso. Eu, pessoal, particularmente, quando eu tô com uma pessoa que sabe muito mais do que eu e tal, eu gosto de fazer uma pergunta e deixar a pessoa falar. Recentemente eu conheci um pastor muito querido, chamado Jamê, e eu fiz várias perguntas para ele, porque ele era um cara muito bacana, poxa, um grande homem de Deus. Eu fiz várias perguntas para ele e quando ele ia responder as perguntas eu nem falava nada, pessoal. Eu só ficava ouvindo. Esse pastor é um pastor que já tem mais de 50 anos de ministério. Ele tem mais de 180 pastores embaixo dele. Ele era um cara muito inteligente, muito sábio, uma família muito bonita. Ele tem uma família missionária. Uma das filhas dele está na Argentina, o outro filho dele está no Uruguai, o outro filho dele tá em Portugal. É uma família muito abençoada e, poxa, eu queria muito aprender de Deus, queria muito aprender do que ele poderia me ensinar. E quando eu fazia as perguntas para esse homem, ele só falava e eu só ouvia. Não falava nada, pessoal. A gente tem que seguir o conselho do nosso pai, da nossa mãe, para que assim a gente venha ser abençoado em nome de Jesus. Agora eu quero pedir para que você abra aí no versículo 20. Versículo 20, capítulo 1 de Provérbios, versículo 20, diz assim: a sabedoria grita nas ruas e levanta a voz na praça pública. Sim, proclama nas avenidas e anuncia em frente à porta da cidade. Até quando vocês, ingênuos, insistirão em sua ingenuidade? Até quando vocês, zombadores, terão prazer na zombaria? Até quando vocês, tolos, detestarão o conhecimento? Venham e ouçam as minhas advertências. Abrirei meu coração para vocês e os tornarei sábios. Terceira reflexão nessa live: ser sábio é uma escolha. Ô louco, Diogo, como assim ser sábio é uma escolha? É verdade, pessoal. Ser sábio é uma escolha. Eu tenho certeza que você já viu pessoas da sua família, pessoas do seu ciclo de amizade, pessoas na faculdade, pessoas no seu trabalho, pessoas em qualquer ciclo social que brigaram por coisa besta. Tenho certeza que você já viu uma pessoa brigando por um copo d'água, brigando por um lanche que veio frio, brigando por uma coca que estava sem gás, brigando por alguma coisa besta, por alguma coisa tola. Uma embalagem que veio amassada, mas que não compromete em nada o produto que está dentro. Alguma coisa que acontece no dia da pessoa, que, sei lá, alguém que fecha ela no trânsito. E isso já é um pouco mais sério, sim. Mas sei lá, pessoal, alguém que troca um documento errado, enfim, e às vezes o documento nem é tão importante assim. Coloca uma assinatura lá que, enfim, não tem nada a ver, mas que às vezes nem vai prejudicar, e a pessoa faz um barraco, faz todo um auê por causa de uma assinatura, por causa de uma coisa errada, de uma cadeira fora do lugar. Com certeza você conhece alguém que faz isso, alguém que já fez isso, você já presenciou alguma cena assim. E o que eu quero trazer para vocês com base nessa historinha que eu acabei de contar, nessas reflexões que eu acabei de fazer: ser sábio é uma escolha. Brigar ou não, porque alguma coisa aconteceu, é uma escolha. Segurar a sua língua para não falar mal de uma pessoa é uma escolha também. Segurar os seus sentimentos para que você não venha desabar tudo e vomitar tudo em cima de uma pessoa que não merece é uma escolha também. Nós precisamos ser homens e mulheres de Deus para poder entender isso. Ah, mas é porque tá acontecendo tal coisa na minha vida e eu não consigo segurar e não sei o que, e aí eu briguei com tal pessoa. Poxa, então, meu querido, então, minha amiga, você precisa ser mais inteligente, ser mais sábio. Você não está tomando boas decisões com o conhecimento que você tem. Ser inteligente, ser sábio, é isso. É tomar boas decisões com o conhecimento que eu tenho. Se eu tenho muitos conhecimentos dentro de mim, se eu tenho muitas informações dentro da minha cabeça, mas eu não sei aplicar, eu sou simplesmente um acumulador de informações. Eu não sou uma pessoa sábia, eu não sou uma pessoa inteligente.
Eu não sei aplicar aquilo para o meu bem. Eu não sei aplicar aquilo para que eu venha prosperar em alguma área da minha vida. Então, eu sou apenas um acumulador de informações. E Deus não quer que você seja um acumulador de informações. Senão você vai virar um santo do pau oco. Você vai virar uma pessoa que não tem nada dentro de você. Você vai virar uma pessoa que Deus vai bater na sua cabeça assim, ó, e não vai ter nada dentro. Deus, ele quer ver o fruto. Deus quer ver o fruto da sua fé. A fé sem obras é morta. Deus, ele quer ver a obra da sua fé. E a obra da sua fé, e muitas vezes, é segurar a sua língua, meu irmão. Porque quando você é bravo demais, quando você se exalta no seu trabalho, quando você grita com alguém, Deus não é glorificado. Deus não é glorificado através da sua ignorância. Deus não é glorificado através da raiva. A Bíblia fala que a raiva, a ira, não opera a justiça de Deus. Ou seja, quando você vai ficar irritado, irritada, a sua indignação não vai operar a justiça de Deus. O que opera a justiça de Deus é a fé através do nome de Jesus. Na hora que você declara aquilo, na hora que você ora em cima de alguma palavra, na hora que através da sua oração você declara algo, aí sim a justiça de Deus é colocada em prática. Aí sim você consegue viver a justiça de Deus na sua vida. Mas a sua raiva, a sua ira, a sua indignação não faz com que Deus haja na sua vida. Não faz. Não faz. Está escrito na Bíblia. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Se eu creio em Jesus, e a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 5, que se eu não perdoo o meu irmão, eu não sou perdoado, poxa, eu preciso ter fé para poder perdoar. Esses dias eu estava ouvindo um podcast de um pastor muito conhecido, pessoal, e ele fez uma reflexão muito boa sobre esse texto do perdão. Porque a Bíblia diz, quando Jesus ele estava falando essas palavras, Jesus ele disse assim, ó, se tiveres fé, estou aqui procurando alguma coisa pequena para poder exemplificar para vocês, mas aparentemente não tem nenhum objeto pequeno aqui perto. Mas imagina, acabei de achar. Imagina que isso aqui, pessoal, isso aqui é um grão de mostarda, ó, isso aqui, ó, é menor que isso aqui. Mas Jesus ele falou o seguinte, ó, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, poderei disser ao monte, você pode dizer ao monte, mova-se de um lugar para o outro e ele se moverá. Tá certo? Até aí, ok? Quando Jesus falou isso, os discípulos não falaram nada. Pega a visão. Quando Jesus falou isso, os discípulos não falaram nada. Mas aí no versículo seguinte, Jesus ele fala o seguinte, se alguém cometer algum pecado contra vocês, ofendeu vocês de alguma forma, perdoem 70 vezes 7. Depois que Jesus fala do perdão, os discípulos falaram assim, mestre, aumenta a nossa fé. Pessoal, os discípulos não falaram nada quando Jesus disse que através do nome dele, se a pessoa tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ela poderia dizer ao monte, mova-se de um lugar para o outro e esse monte iria se mover. Os discípulos não falaram nada. Só que quando Jesus falou de perdão, os discípulos pediram para aumentar a fé. Pessoal, olha isso. Você tem noção de que às vezes clamar pela cura de alguém e perdoar alguém são coisas diferentes? E às vezes você tem mais fé pela cura de alguém do que para perdoar um irmão, do que para perdoar um amigo? Olha que forte, pessoal. Isso que é muito poderoso. O perdão é algo que nós devemos colocar em prática. E só consegue colocar em prática o perdão quem tem a sabedoria de Deus, quem tem a sabedoria do Espírito Santo. Sem a sabedoria que vem do Espírito Santo, sem essa graça que vem do amor de Jesus, eu não consigo colocar o perdão em prática. Não consigo. E o perdão, ele em muitas oportunidades, ele não é um ato religioso, pessoal. Ele é um ato inteligente. Ele é um ato de sabedoria. Porque se eu perdoo, eu paro de levar a pessoa no meu coração. Eu paro de carregar aquilo na minha alma. Eu paro de carregar aquilo no meu coração. Às vezes você está se remoendo aí por alguma coisa que aconteceu e você está carregando isso no coração e isso te deixa pesado. Isso te deixa pesada. E Deus, o nosso Jesus, ele falou assim, vinde a mim, venha a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus ele quer que você perdoe esse irmão. Deus ele quer que você perdoe essa irmã. Deus ele quer que você perdoe essa pessoa da sua família. Essa pessoa que fica no mesmo ambiente social que você, seja no trabalho, seja na sua casa, na sua comunidade, seja, enfim, em algum lugar aí que você viva. Deus ele quer que você perdoe essa pessoa, para que assim você viva leve, para que assim você viva sem culpa e sem mágoa. E a Bíblia até fala que
se eu não perdoo meu irmão e ofereço uma oferta no altar, eu preciso deixar minha oferta de lado, ir lá me reconciliar com meu irmão e depois voltar e entregar minha oferta. Porque se eu entregar a minha oferta tendo algo contra a pessoa de lá, Deus não recebe aquilo que eu tenho para entregar. Isso é muito forte, pessoal, é muito poderoso. E a sabedoria envolve o perdão também. A sabedoria envolve o perdão. Todos nós precisamos ser sábios, inteligentes, para que sejamos pessoas que agradem a Deus. Então, pessoal, as 3 reflexões dessa live são as seguintes. Olha só, primeira reflexão: sabedoria não é acumular informações, mas sim ser um bom gestor de decisões. Isso que é forte, hein? Poderoso. Segunda reflexão: aprenda com os inteligentes. E a terceira: ser sábio é uma escolha. Nós precisamos escolher ser sábios para o resto da nossa vida, e assim nós seremos abençoados em nome de Jesus. E aqui, pessoal, finalizamos o primeiro dia de live, finalizamos aqui o primeiro dia de propósito, pessoal. E antes de terminar essa live, eu quero fazer uma oração com você para que essa palavra possa criar raízes no seu coração e assim você ser abençoado em nome de Jesus. Pessoal, quero falar para vocês aqui 2 recados importantes. O primeiro deles, pessoal, missionário R.R. Soares estará aqui em Brasília, pessoal. Se você é de Brasília, se você é de uma região aqui próxima de Brasília, você está convidado a participar de uma das reuniões do nosso missionário. Nosso missionário estará aqui em Brasília na quarta-feira, dia 22 de outubro, às 7h30 da noite, e também na quinta-feira, dia 23 de outubro, às 9 da manhã e 14 da tarde. Você está mais do que convidado para estar na nossa igreja em uma das nossas reuniões. Eu tenho certeza que você será abençoado pelo poder de Deus. E aqui nós estamos aqui com os jovens, a Juventude da Graça, estamos aqui com os jovens que vencem, mas eu tenho certeza que os jovens que vencem também serão impactados pelo poder de Deus. Reunião do missionário não é só para as tias, não é só para o pessoal de mais idade, não, pessoal. Nós jovens temos uma bênção para receber aí também do nosso grande missionário em nome de Jesus. Então vamos estar lá firmes para poder ser abençoado pelo poder de Deus que será derramado naquele lugar em nome de Jesus. E o segundo recado, pessoal, na verdade são 3 recados. O segundo aqui, agora, para quem é da sede, para a galera aí que está nos acompanhando, esse sábado agora vai ter grupo jovem, hein, pessoal? 3 da tarde estaremos lá na nossa sede reunidos. Galerinha aí que é da sede, estaremos aí reunidos em mais um grupo jovem. E vai ter uma novidade muito especial nesse sábado, hein, pessoal? A gente vai ter um campeonato lá de videogame e também algumas gincanas, vai ser bem legal. Vai ser um sábado com comida, a gente vai levar pipoca, a gente vai fazer cachorro quente, vai ser uma coisa bem bacana, bem topzera, e vai ser top em nome de Jesus. Agora o terceiro recado, pessoal. O terceiro recado é que até quarta-feira vai ter uma super novidade no nosso Instagram, hein? Até quarta-feira vai ter uma super novidade e eu conto com você para poder divulgar essa novidade. Conto com você para que juntos possamos agradar ao Senhor nessa obra que Ele nos propôs a fazer, hein? E vai ser top em nome de Jesus. Vamos lá, pessoal. Agora eu quero orar com você para que essa palavra venha criar raízes no seu coração. Hoje eu não vou fazer o propósito da água, não, pessoal. No último propósito de Provérbios, na verdade de Atos, eu estava fazendo todo dia uma oração da água no final, na qual eu orava e tal, e consagrava a água, e eu e você bebíamos. Hoje eu não vou fazer a oração da água, não, pessoal. Amanhã a gente volta com essa água para poder consagrar ela e ser abençoado por Deus. Mas hoje estaremos orando aqui em prol dessa palavra para que você seja carregado da unção de Deus, carregado da sabedoria que vem do Senhor. Amém, gente? Coloca um emoji aí de mãozinha assim, ó. Aí nos comentários. Coloca uma mãozinha, um foguinho. Se você está aqui desde o começo dessa live, coloca um cérebro simbolizando a sabedoria aí, pessoal. Vamos lá, quero ver a galera aí nos comentários, hein? Quem vai ser o primeiro? Ó, Luciana já colocou uma mãozinha. Você aí que tá aí desde o começo, ou então pegou do meio pro final, coloca um cérebro aí, pessoal. Coloca o emoji do cérebro aí, pessoal, simbolizando a sabedoria, o conhecimento de Deus. Ó, a galera tá comentando aí, hein? Deixa eu ver quem comentou. Fernanda Sampaio entrou. Grande Fernanda. Helena Rosa, Budu Monteiro, Carolzinha Amora, Ritinha Alencar,
Luzia Andrade, José Edivaldo, Aninha, Muel, Jobson, Marcos Ferreira, Gabi, Luiz Silvas. Ó, entrou uma galerinha boa aqui. Top demais. Ó, a galera aí tá colocando um cérebro. Roberto Aquino, Luciana. Top demais, hein? Muito bom, pessoal. Vocês são tops. Glória a Deus. Tô feliz aqui que tem muita gente do Propósito de Atos também. Galera aí reunida. Top demais. Glória a Deus, pessoal. Glória a Deus pela vida de vocês. Vamos orar então e encerrar esse primeiro dia de propósito. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Jesus, por mais um dia de propósito, por esse primeiro dia que o Senhor colocou no nosso coração, para que juntos possamos aprender do Senhor e também ler da Tua Palavra, aprender daquilo que o Teu Espírito Santo quer ensinar ao nosso coração. Eu te peço, Jesus, que nessa noite o Senhor, meu Deus, possa criar raízes, meu Deus, dessa palavra no nosso coração. Não permita que essa semente venha ser comida pelo pássaro que vai vir. Não permita que essa semente caia, meu Deus, em um coração pedregoso, em um coração, Jesus, que não está, meu Deus, com a Tua Palavra, não está aberto para Te receber. Eu peço, meu Deus, que nessa noite, essa palavra, meu Deus, possa criar raízes no Teu coração. Meu Deus, raízes no coração dessa pessoa. Raízes no coração de quem estiver por perto ouvindo. Meu Deus, em muitas oportunidades a live fica aberta no celular de uma pessoa. E uma casa toda ouve a mensagem. E uma família toda ouve a mensagem. Por isso eu te peço, Jesus, que essa mensagem crie raízes não só nas pessoas que estão com os celulares conectados, mas que essa mãe, que esse pai, que esse irmão, que esse primo, meu Deus, que o filho, meu Pai, que estiverem ouvindo, meu Deus, essa mensagem, possam ser abençoados pelo Senhor, que eles possam criar raízes no coração, meu Pai, que essa palavra, meu Deus, possa estar presente e que nós venhamos sempre colocar a Tua sabedoria em prática, em nome de Jesus, sempre te glorificando e te adorando através dessas atitudes, em nome de Cristo Jesus. Eu também repreendo toda ação do diabo, tudo aquilo que quer atrapalhar essa pessoa de ser mais sábia, de ser mais inteligente, de ser uma pessoa que te glorifica. Em nome de Jesus eu amarro e repreendo em nome de Jesus. Meu Deus, e peço, determino, meu Deus, essa bênção que enriquece sobre a vida dessa pessoa e que não acrescenta dores, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Tá encerrado o primeiro dia de live, primeiro dia de propósito. Amanhã eu encontro você aqui às 22 horas, hein? Terça-feira, às 22 horas, estaremos juntos aqui nessa live mais uma vez para poder aprender mais de Deus. E líderes, amigos líderes que estão aqui nessa live, amanhã às 21 horas, temos a nossa oração, hein? Temos a nossa intercessão. Não faltem a intercessão. E assim que acabar a intercessão, estaremos aqui na live. Amanhã, Provérbios capítulo 2. E Deus vai abençoar bastante. Tamo junto, pessoal. Deus abençoe vocês. Até amanhã, hein?